Aqui é Denise Muti, da TV Art Design. Hoje a gente vai fazer um webinário com Jeft Amorim, Pedro Henrique e eu. Nós vamos falar sobre o network, a importância do network com artistas de sucesso para você que é artista, empreendedor da arte. Muito bem-vindo, Jeft, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Jeft é um convidado nosso e um parceiro nosso também. Bem-vindo, Jeft. Obrigado, Denise. Obrigado, Pedro. É muito bom falar com vocês e é muito bom sempre falar com a audiência da TV Art Design. Por duas razões. Primeiro, porque a audiência de vocês é sempre bem engajada e são pessoas com quem é bom conversar. E segundo, porque eu sei da seriedade e da qualidade do trabalho que vocês fazem na TV Art Design e somar com isso é sempre muito bom. Vocês conseguem juntar gente de uma forma única, de uma forma singular, e vocês conseguem agregar valor para muitas pessoas que sonham em seguir uma carreira de artista ou conciliar a profissão com a carreira de artista e colocar para o mundo a sua expressão, em muitos casos conseguindo até mesmo se estabelecer como artista profissional e viver da arte. Muito obrigada por suas palavras. A TV Art Design ela tem como foco, para vocês que já nos conhecem, vocês sabem disso, e para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, vocês sabem do intuito da TV Art Design, que é exatamente esse, de uma forma empreendedora que tem mudado a vida de tantas pessoas. E agora eu vou passar a palavra para o Pedro também se apresentar para quem não o conhece. Boa noite, tudo bom? Obrigado pelo convite. Eu sou o Pedro Henrique, sou filho da Denise, eu trabalho com a parte de tecnologia da TV Art Design, trabalho na parte de criação de site, junto com o Jeff, a gente trabalha a parte de marketing digital, a exploração da plataforma da TV Art Design. E eu queria perguntar para vocês aí, se vocês já chegaram, eu vi que já tem pessoas assistindo aí, eu queria que vocês falassem para a gente de onde vocês são, dá um alô ali para a gente no chat, para a gente começar a conversar e já começar a entrevista já com toda a energia. Eu gostaria de passar a palavra para o Jeft, que é o nosso convidado, para iniciar falando sobre o network, a importância do network no olhar dele como um profissional de marketing. Bem, é muito bom poder falar sobre isso e falar sobre o universo das artes e sobre como a comunicação, networking, estratégias de marketing pode auxiliar nesse processo, porque é um pouco do que eu vivencio no dia a dia, ajudar pessoas a desenvolverem suas habilidades e a chegarem mais longe fazendo aquilo que elas amam. A gente sabe que para qualquer área, networking é fundamental. A gente é uma média das pessoas com quem a gente mais convive. Inevitavelmente, a gente assimila hábitos, a gente assimila crenças, maneiras de ser das pessoas com quem a gente convive. É muito interessante como o nosso próprio corpo reage a essa relação. Tem diversas pesquisas, mais recentemente, quando a gente fala, por exemplo, de epigenética ou da relação entre as pessoas e de neurogênese mesmo. Havia, inclusive, um mito de que não se criavam novos neurônios depois de certa idade. Hoje, a neurociência já mostra o contrário, que a gente pode, sim, criar novos neurônios a qualquer idade. E essa criação de neurônios está associada também aos nossos novos hábitos, à nossa relação. A gente se relaciona com as pessoas e o ambiente transforma quem a gente é. Transforma quem a gente é do ponto de vista emocional, do ponto de vista subjetivo, mas também transforma o corpo da gente. Então, imagina só, se o convívio em um ambiente molda, inclusive, nosso corpo, a forma como as nossas células se relacionam, imagina o que isso não é capaz de fazer para a nossa carreira. Então, relacionar-se é fundamental. Quando a gente se relaciona, a gente aprende. E tem algumas dicas e algumas maneiras fundamentais de se relacionar, algumas delas que são válidas para qualquer relacionamento, para qualquer tipo de networking, e depois eu vou falar de alguns tópicos específicos para artistas. Mas, Denise, você deve concordar comigo que uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender nos círculos em que a gente anda é que se a gente é aquela pessoa que mais sabe, aquela pessoa que mais tem referências, que mais tem bagagem em um círculo de conhecidos, muito provavelmente a gente está andando no círculo errado. E por que eu digo isso? Porque quando a gente se habitua ou quando a gente se acomoda em um círculo em que a gente é aquela pessoa de referência sempre, em que a gente é a pessoa que sempre sabe, que sempre tem respostas, que sempre tem o conteúdo,
a gente acaba deixando de aprender muitas coisas. É importante que a gente se relacione com pessoas que estão em estágios adiante da gente em alguma área, para que a gente possa ouvir. É bom quando a gente fala, quando a gente sabe, quando a gente tem respostas. Mas o mais importante é saber ouvir e extrair daquilo que a gente ouve os aprendizados para aplicar no nosso dia a dia. Um exemplo bem prático. A gente está aqui interagindo agora. Tem muitas informações que circulam, a interação com você que está acompanhando é positiva e me enriquece. Mas esse lugar em que eu estou falando para você, ele é muito mais valioso para quem ouve, porque eu estou falando mais, e quem ouve mais naturalmente recebe mais. Quando você fala, e aí eu reforço a importância do que a Denise, do que o Pedro falaram, coloca aí nos comentários de que cidade você é. Eu, por exemplo, estou falando do Recife e quero saber de onde é que você está falando. Coloca teu nome, coloca a tua cidade para que a gente saiba, para que a gente vá conversando. Quando você começa a falar, quando você faz perguntas, quando você interage, a gente começa a enriquecer, porque isso se torna mais um diálogo e eu posso ouvir também você. Na verdade, eu estou lendo você e aí eu consigo dar respostas e consigo aprender um pouco da tua experiência também quando você compartilha um pouco dela. Então, é fundamental. Primeira grande dica que eu daria quando a gente fala sobre networking é: esteja em círculos em que você pode ouvir para aprender. Se você é sempre a pessoa com as respostas, é muito provável que você esteja perdendo chances grandes de aprendizagem, porque o seu tempo está investido em espaços em que você só entrega e não recebe em troca. É preciso equilibrar essa balança. Uma outra coisa que é importante é saber que pessoas a gente deve seguir. A gente tem uma série de pessoas, uma série de artistas, um universo gigantesco de nomes e de possibilidades, mas poucas dessas pessoas efetivamente vão trazer resultados para a gente e poucas pessoas efetivamente se encaixam no nosso perfil. Quando a gente fala de marketing digital, a gente tem o que a gente chama de persona ou de avatar, que é uma espécie de cliente ideal que a gente vai buscar para poder saber como conversar, como dialogar com aquela pessoa para poder vender algo para ela. Então, se eu tenho um produto, eu preciso saber qual é o perfil da pessoa que compra esse produto para que eu fale coisas que efetivamente interessam para ela. Então, o que é que essa lógica do avatar tem para ensinar a gente quando a gente fala de networking? Eu preciso saber se eu quero chegar em um nível X, quem são as pessoas que podem me ajudar a chegar lá? Quem são as pessoas que podem ter respostas para mim? Então, se eu quero chegar no lugar X, eu preciso de pessoas que encurtem o meu caminho até lá e que se encaixem naquilo que eu acredito. Só para dar um exemplo prático, eu trabalho com marketing digital e recorrentemente eu ouço conteúdos e busco conteúdos de pessoas que também trabalham, que têm outras experiências, porque isso enriquece o meu trabalho. Buscar o que está sendo feito no seu mercado é fundamental. Se você é artista, buscar saber sobre aquilo que se faz, sobre as tendências, sobre os mercados, é muito importante. Então, eu faço isso no meu mercado, que é o marketing digital. E tem alguns profissionais de marketing digital que dão treinamentos nessa área, mas o foco é diferente. E eu vou me conectar com aquela pessoa que fala do que me interessa efetivamente. Só para dar um exemplo bem prático. A gente tem uma pessoa no marketing digital que vende cursos de marketing digital dizendo: compre esse curso para que você consiga ter liberdade e viajar pelo mundo fazendo o que você ama. Isso é bom, mas o que me interessa mais, o que interessa mais para Jeff Amorim é uma outra promessa de uma outra pessoa que também vende cursos de marketing digital, só que a promessa dele é a seguinte: consiga transformar o mundo fazendo o que você ama, gerenciando o seu trabalho para ter mais rentabilidade e passar mais tempo com sua família. Para mim, que sou alguém que está com uma família, que tem um filho, um enteado, uma esposa, que gosta de passar tempo com a família e que tem ideais de proposição para o mundo, de empreendedorismo que impacte a sociedade, isso é muito mais interessante do que largue tudo e viaje o mundo com marketing digital, porque não é o que me interessa. Eu adoro viajar também, mas a minha necessidade principal, o meu interesse principal é conciliar uma carreira que me traga retorno com o tempo de qualidade com a minha família, que é uma das coisas pelas quais eu mais prezo. Então, isso é importante. Por isso é importante saber a persona, para que a gente saiba onde a gente quer chegar, qual é o objetivo e com quem a gente vai estar falando. Porque por mais que o produto seja o mesmo, marketing digital nesse caso, as pessoas vão ter interesses diferentes. Do mesmo jeito se você é artista, arte ela é o mesmo produto, mas cada perfil de arte tem um público específico. E para saber como chegar até esse público e como chegar aos artistas que são referência, que podem te levar a lugares mais altos, você precisa saber qual é o perfil
dessas pessoas e precisa saber onde você quer chegar para conseguir traçar esse perfil desses lugares e dessas pessoas. Minha dica 1, quando o Jeff te fala que a energia muda quando vocês vêm para cá, e deu outros exemplos, existe um exercício que é quando você pensa em alguma coisa ruim, troca o seu pensamento e pense em alguma coisa feliz, boa. Você vai ver que a sua energia, as suas células parece que começam a sorrir. É incrível. Então, realmente, a gente é a resposta do meio em que a gente vive. Ele pode ter, sim, a atuação na sua trajetória. Conhecer as trajetórias de pessoas que conseguiram e que conseguem galgar o sucesso. Porque o sucesso ou o sonho realizado de viver da própria arte, o sonho realizado de conseguir conciliar talvez 2 carreiras, o sonho realizado de ter a arte como a sua mola mestra, vamos falar assim, é o que move o artista, é o que move você. Uma energia, essa é a dica 3, uma energia para você chegar onde você quer é uma. A energia para você se manter neste degrau é outra. Então, essas dicas é que fazem a diferença das pessoas que galgam sucesso, que se mantêm no sucesso, e das que querem. Dica 4, querer e sonhar sem ação não acontece nada, não transforma. Você quer, você sonha, mas você tem que ter ação. E a ação sem conhecimento não tem transformação. Eu até lembrei de uma coisa que eu compartilhei no Facebook hoje, de uma memória de 4 anos atrás, quando você falou da importância do agir. Que aí foi um pensamento que me ocorreu e eu acabei publicando lá na época. Pensar positivo ajuda. Agir positivo resolve. É mais ou menos essa a lógica que a gente deve adotar. Dizem que o empreendedor, quando tem uma ideia e não dá resultado, ele é um louco. E quando um empreendedor tem uma ideia, sonha, age e dá resultado, ele é um gênio. Então, a distância do gênio para o louco está em uma única palavrinha chamada ação. Vai ter intempéries no meio do caminho, vai ter fracassos no meio do caminho, vai ter quedas no meio do caminho? Provavelmente sim. Lá fora do Brasil, isso é uma outra dica que eu quero deixar aqui para vocês, porque nós, como brasileiros, a gente não aceita o fracasso em hipótese alguma. O fracasso para nós é a derrocada, é ponto final. Lá fora, não. Grandes empreendedores buscam pessoas que já fracassaram na vida. Porque nesse momento, você consegue, como observador, consegue pegar pontos positivos e aqueles pontos onde você errou. E fazer ali um planejamento. E desse planejamento, você espreme o tal do me dá um limão que eu faço uma limonada, e você traduz isso daí numa carreira de sucesso. Quantos artistas eu conheço que andam para passo com 2 carreiras e com 2 carreiras de sucesso? Médicos que andam em parceria com o médico, não é o médico e o louco, é o médico e o artista. É o engenheiro e o artista. É o empresário e o artista. E eles andam para passo, e as 2 carreiras seguem de uma forma com sucesso, e se mantém nesse sucesso. Outro dia até eu estava conversando com um empresário que também é artista, e eu escrevi para ele: ser empresário é estar. Ser artista é ser. E é o ser estar. É o que nós somos. Networking é fundamental. Inclusive, tem uma leitura que eu recomendaria para todo mundo que está acompanhando, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título pode parecer estranho, mas eu costumo dizer que eu tenho uma lista de livros geniais com títulos bastante bobos. Então, esse é um deles, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Ele é um livro muito bom porque ele fala justamente da questão das relações, da dinâmica das relações, de como galgar alguns espaços de networking. E
Eu gosto muito dele porque ele tem dicas muito valiosas para quem quer descobrir esse universo. Então, de cara, é um livro que eu recomendaria para quem quer descobrir como fazer networking qualificado mesmo. Aliás, networking qualificado é um pouco do que é a essência da TV Art Design. Eu que tenho acompanhado um pouco mais recentemente a TV Art Design, tenho visto o volume de artistas que circulam, o volume de lives, o volume de pessoas que estão nesse universo. Eu considero realmente que a TV Art Design é um oásis aí nesse mercado, nesse mundo, que tem ajudado muita gente. Inclusive, tem alguns resultados lá que você tinha compartilhado comigo, Denise, de pessoas que estão lá dentro do Congresso da Arte Design Brasileiro, que é um congresso que vocês realizaram, que dão a dimensão um pouco disso. Mas, antes de falar especificamente desses casos, tem duas coisas que eu considero fundamentais quando a gente está falando de networking e quando a gente fala de sucesso. Sucesso, ele é ação. Ele é ação, mas ele é, além de ação, resiliência. É a capacidade de suportar erros e intempéries. Então, o quanto você vai conseguir de sucesso depende do quanto você está disposto a perder. Eu ouvi isso de uma pessoa, uma vez, que fez toda a diferença para mim, porque é exatamente isso. Saber a medida em que você deseja o sucesso é pensar sobre o quanto você está disposto a perder para alcançar o sucesso. Porque o caminho para o sucesso é um caminho de perda, antes do caminho do ganho. Então, é um caminho que você vai precisar sacrificar uma série de coisas para conseguir chegar àquilo que é sucesso dentro do seu conceito. E quando eu falo de sucesso, é um conceito muito abstrato, porque para algumas pessoas sucesso é conseguir viver de arte. Para outras pessoas sucesso é ter reconhecimento e conciliar arte com sua profissão, por exemplo. Para outras pessoas, sucesso é conseguir expor em algum lugar. O sucesso ele é relativo, mas qualquer que seja a sua meta de sucesso, a primeira coisa que você precisa pensar é o que eu estou disposto a perder para chegar até aqui. Muitas pessoas que hoje têm negócios bem-sucedidos, negócios rentáveis, são pessoas que precisaram falir 1, 2, 3 vezes até conseguir aquele bom resultado que tornou aquela pessoa reconhecida. Então, é importante que a gente entenda que sucesso ele não é linear e que ele não é uma chave que a gente gira e que ele acontece do dia para a noite. Ele é algo escalável e que tem a ver com resiliência. O quanto você está disposto a perder para chegar até lá. E ter clareza disso é fundamental até para que você entenda que se determinadas escolhas para chegar a esse sucesso não valham a pena para aquilo que são os seus valores, você vai entender que você não quer pagar o preço ou pagar o sacrifício para chegar até aquele lugar. Te ajuda a ter clareza daquilo que você quer efetivamente. Porque às vezes você olha para um lugar de sucesso, olha para um nível de rentabilidade, por exemplo, e diz, eu quero aquilo, mas você não está disposto e não está disposta a pagar o preço para chegar até ali. E aí é importante você entender que não existe almoço grátis. Sem pagar o preço para chegar até lá, você não vai chegar até lá. Isso é uma coisa bem importante de refletir. E a segunda questão é entender que a sua arte, ela é única, você é único e muitas pessoas são artistas, muitas pessoas produzem arte. Não há nenhum problema nisso, não há nenhum problema em várias pessoas estarem no universo e fazendo aquilo que elas fazem de melhor. Porque para cada pessoa que produz uma peça artística ou qualquer que seja o seu talento, qualquer pessoa que produz um trabalho com engajamento, com talento e com paixão naquilo ali, existe um grupo de pessoas que precisa ouvir o que você tem a dizer. Um exemplo disso é a quantidade de pessoas que falam sobre marketing digital, a quantidade de pessoas que falam, por exemplo, sobre relacionamentos. Há lugar para todas essas pessoas, mas essas pessoas vão se conectar mais com um perfil específico. Vamos relembrar um pouquinho do exemplo que eu dei aqui dos 2 profissionais de marketing digital que vendem cursos. O largue tudo e viva a vida viajando com marketing digital e o outro transforme o mundo e passe mais tempo com a família com marketing digital. São 2 pessoas vendendo o mesmo produto, em tese. Não são exatamente o mesmo produto, mas é o mesmo conteúdo que perpassa ali os 2 produtos. Mas as promessas são extremamente diferentes. E o que fala para um público não fala para o outro. Com a arte é a mesma coisa. Valorize a sua identidade e encontre o seu público para chegar até lá. Encontre as pessoas que se interessam e que precisam do que você tem a dizer.
não só as pessoas que podem ser compradoras, mas as pessoas que são galeristas, que se interessam pelo teu trabalho, as pessoas que já têm uma carreira que podem te levar a lugares mais altos. Networking é também planejamento. Não é estabelecer uma relação interesseira, porque relações interesseiras são coisas antiéticas. É você só se relacionar porque você quer extrair algo da outra pessoa. Networking é você mostrar o seu trabalho, mostrar o que você tem de bom para receber também de volta o que aquela outra pessoa tem a ofertar. Exemplifico como, dando continuidade ao que você está falando, o network como um movimento, não como uma ação pontual, traduzindo isso para a arte. Sabe aquele movimento que você faz livre? Ou o movimento que você faz travado, copiado? A pessoa que está do outro lado, ela entende isso subjetivamente, sim. Mas isso daí é o que vai fazer a diferença. Então, quando você tem esse movimento aberto, como o Hope falou na entrevista que eu fiz com ele na segunda-feira, no momento que ele começou a usar um movimento livre, a obra dele começou a ser entendida, ser engajada e ser desejada, ter demanda. E o Honesto falava isso para ele: solta o braço, solta o braço. Aqui no network é a mesma coisa. Quando você faz um network pensado, programado, eu vou lá porque fulano pode me dar isso, olha, a pessoa pode até não perceber, mas que ela sente, ela sente. E isso se torna um network limitado. Ela não anda, ela não vai para frente. Quando você vai com a sua identidade, você vai livre, leve e solto, você vai como você e mostra o seu trabalho, porque você está nesse ambiente para tal. Se você tiver identidade no teu trabalho, porque, como diz o Cassiporé Torres, às vezes, quando ele estava lá no Mackenzie dando aula, e ele pedia para as pessoas fazerem um ponto numa folha de papel. Alguns pontos davam certos, outros pontos não davam certo. Aí um aluno levantou e falou: mas espera um pouquinho, você pediu para fazer um ponto, todo mundo fez um ponto, então tudo é igual. Não é igual. Não é igual. É a intenção colocada naquele ponto é que muda tudo. E o observador, quem está do outro lado, percebe. Ou percebe pragmaticamente falando, ou subjetivamente falando, mas percebe. E é isso que faz a diferença de quem galga os degraus e se mantém no degrau. Porque você pode até galgar com um traço duro, mas vai chegar ali, você não vai ter substância para se manter. Quem tem esse traço leve, que é a sua própria identidade, você galga com certeza absoluta e você se mantém. Essa é mais uma dica que eu quero deixar para vocês. E falando de networking também, tem muita coisa para que a gente aprenda. Muitas vezes a gente desvaloriza os espaços que a gente tem para uso profissional mesmo, para uso do benefício daquilo que a gente faz. A gente usa redes sociais, por exemplo, para compartilhar tanta coisa, tanta informação, mas a gente acaba esquecendo muitas vezes de compartilhar o próprio trabalho. Então, uma dica fundamental que eu dou também para quem quer fazer networking qualificado e ser encontrado mostre o seu trabalho. Use as redes sociais para publicar aquilo que você faz, para falar dos bastidores daquilo que você faz, porque isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Quando você mostra o seu trabalho, você mostra aquilo que você faz de melhor, você começa a atrair a atenção das pessoas para aquilo que você desenvolve e você naturalmente começa a criar vínculos a partir disso. Você consegue fazer com que as pessoas enxerguem o seu trabalho e despertem a curiosidade para aquilo que você faz. Se você, por exemplo, pinta, mostrar o seu trabalho em processo, o progresso do seu trabalho, ou falar um pouco do material, ou falar do que te inspira. Ou se você escreve, a mesma coisa, falar do material, daquilo e como se desenvolveu aquele teu texto. Recentemente, o Cordel do Fogo Encantado, que é uma banda pernambucana do sertão de Arco Verde, voltou aos palcos, anunciou o retorno. Eles passaram um tempo se organizando para lançar o disco agora, em maio, As Escondidas. E aí, na volta deles, algumas das coisas do que eles têm publicado por exemplo, a música, que é o single, a música de trabalho do disco,
começou a ser escrita em uma folha de um caderno de estudos de inglês, de Lirinha, que é o vocalista do Cordel do Fogo Encantado. E eles publicaram um pouco disso aqui, ó, como foi que nasceu a música Liberdade é Filha do Vento. Então, são essas ideias que são interessantes. As pessoas querem saber sobre você, sobre o seu trabalho e, principalmente, sobre o que você faz para chegar onde você está. Então, use isso a seu favor. A gente está falando aqui de criar network, de se apresentar e de procurar grupos e divulgar, mas na verdade eu esqueci de perguntar para vocês. Vocês fazem qual tipo de arte de vocês? Qual tipo de arte de vocês? Trabalham com o quê? Tinta óleo, escultura? Eu tô vendo que tem bastante gente assistindo aqui, então eu queria saber de cada um aí, o que vocês fazem. E primeiro fala aí qual tipo de arte vocês trabalham e já aproveita e já faz um network aí, ó. Coloca a rede social, o site de vocês aí no chat pra gente depois da entrevista, eu e minha mãe vamos dar uma entradinha de cada um aí para dar uma olhada, tá? Ótima ideia. Aproveita aí e já vai dizendo o que é que você faz. Você quer fazer, tá falando de fazer, vamos fazer um aqui, então. Isso, se quem tiver uma boa experiência também aí com networking, de alguma experiência que viveu, porque chegou a algum lugar a partir da indicação de alguém, pode compartilhar aí também. Eu queria aproveitar e perguntar isso para vocês. Denise e Pedro, tem alguém que ajudou vocês a chegarem onde vocês estão? Pode ter sido alguém da vida pessoal, ou alguém de algum trabalho passado que vocês fizeram, mas tem alguém que vocês se lembram como, caramba, esse networking aqui, a relação com essa pessoa me ajudou um bocado para chegar até aqui. Curiosidade de saber. Não, eu acho que o projeto inteiro do Tebert Design foi networking, né, mano? Exatamente. Em nenhum momento ali que não foi. Desde o início, que é o que minha mãe faz desde que eu sou criança, né? A especialidade dela é isso, ela trabalha com arte há mais de 20 anos. E é que nem quando eu era criança eu fazia uma arte marcial que chama Aikido. E o sensei uma vez ele falava pra gente que o Aikido, diferente de Taekwondo, de algumas outras artes marciais que você passa de graduação bem rápido, o Aikido ele demora horrores. Vai chegar na última ali com 60 anos de prática. Então, visto isso, você imagina que dentro da prática ali do treino do Aikido, você se frustra muito, né? Pô, mas eu tô aqui há 3, 4 anos fazendo a mesma coisa e ainda não saiu ainda direito. E o sensei, ele falava uma coisa, ele falava que a força do treino, eu vou trazer essa ideia aqui depois para a nossa ideia, que a força do treino é como uma folha de seda. Se você vai uma vez lá, você recebe uma folha de seda. Se você pegar essa folha de seda, você rasga ela com uma mão. A partir do segundo dia, você tem 2, do terceiro 3, 4, 5, e chega no momento que tem um calhamaço de folha de seda que você pode pendurar um caminhão ali que ele não vai arrebentar. E o projeto da Tebert Design foi justamente isso daí. Foram anos de trabalho, muitos deles nem pensando em montar um canal para artista online, mas trabalhando, exportando arte brasileira para a Europa, não criando nomes, porque a gente não cria nome de ninguém, isso é mérito de cada artista, mas facilitando o caminho para muitos artistas brasileiros que até antes eram chamados de artesão. A gente trabalhava com artesanato, a gente pegava um artesão, a gente não, né, minha mãe. Pegava um artesão, analisava a obra dele, dava um toque, fazia uma consultoria com esse artesão e transformava aquele artesanato num objeto de decoração. E levava esse objeto para as feiras que ela tinha o contato, que foi através de network, que ela tinha o contato, que eram as 3 maiores feiras de artesanato, de artesanato não, de decoração, como fala em português? Design. De design, tá, pode ser, assim. Que é a Machef na Itália, em Milão, a Maison Objet em Paris e a Ambiente em Frankfurt, na Alemanha. E ali todas as tendências do ano, do mundo estão ali. Então, artesanato africano, artesanato brasileiro, tudo quanto é lugar, está ali junto com o designer, junto com o arquiteto.
Então não é qualquer peça que entrava ali. E algumas vezes a minha mãe levava a peça do artista, um ano, no segundo não vendia nada. Fazia consultoria, transformava aquele artesanato num objeto de decoração, com alguma pegada mais artística, pronto. O Tasso Fernandes foi mais ou menos isso daí, não foi, mano? A ideia do Tasso? Foi, o Tácito é coisa. Foi. E o Tácito é tão lindo isso, porque o Tácito Fernandes, ele é um dos ceramistas contemporâneos mais importantes do Brasil e um dos mais importantes do mundo. E eu acho lindo, até no CADB ele fala isso, eu acho lindo, porque ele diz que a carreira dele começou quando ele me conheceu e eu levei as peças dele para Milão, que foi o primeiro lugar que ele foi conosco. Daí, a partir daí, foi para Frankfurt, foi para Paris, foi para todos os lugares que eu ia, o Tácito ia, e o Tácito, as peças dele hoje são disputadíssimas por colecionadores do mundo inteiro. Ele tem um ateliê onde ele recebe pessoas do mundo inteiro. Isso é uma das dicas também que eu gostaria muito de deixar aqui para vocês, até pegando o gancho, achei lindo isso que você falou, Pedro Henrique, essa analogia que você fez do Aikido, da folha de seda com a TV Art Design, e claro que eu, como mãe, eu assisti várias aulas de Aikido que o Pedro Henrique ia. E a diferença dessa luta para as outras lutas, que eu achei fantástico, até uma vez, né, Pedro, veio um sensei do Japão e até pegou o Pedro para fazer a demonstração na época, e é que você luta com a força do adversário, você não põe força nenhuma. Então, se ele vem em cima de você, você faz um movimento do qual ele vem vindo e ele vai parar lá longe. Então, quando você usa a mesma força, você cria um movimento, que é a TV Art Design. Quando nós estamos aqui colocando essa força para disseminar e para divulgar a TV Art Design, através desse network todo que foi feito, que eu fiz durante esses 20 anos de carreira, hoje já até mais de 20 anos de carreira dentro da arte, quantas pessoas me ajudaram ou quantas pessoas foram importantes para mim. Eu digo hoje, Jeff, que praticamente todos foram muito importantes, porque foi unindo todo esse conhecimento que um dia veio à minha cabeça assim, meu Deus, nós temos aqui no Brasil, a arte design brasileira é uma pepita de ouro e que não tem um lugar para ser divulgada isonomicamente pelos meios normais, pelos meios comuns, pelos meios conhecidos. É muito limitado, são sempre quase as mesmas pessoas, você não encontra os artistas. Nós encontramos artistas no Recife, meu Deus, um mais maravilhoso que o outro. Eu não posso falar só no Recife, nós encontramos nesse Brasil inteiro. Eu falei de Recife agora porque eu me lembrei de alguns, inclusive Abelardo da Hora, que é uma pessoa que a gente entrevistou, que infelizmente já se foi, mas que a arte do Recife inteira se inicia com ele. Tudo que aconteceu de arte dentro do Recife começou com Abelardo da Hora. Então, eu acredito que na minha vida, sabe uma coisa, gente, que quem falou isso daí foi o Hope, segunda-feira, que o Ernesto virou para ele e falou assim, o Hope, para quem não assistiu a entrevista, depois se vocês quiserem assistir, está aqui na TV, ele é um grafiteiro, ele é da arte do grafite, o Ernesto também é da arte do grafite. E o Ernesto foi um mestre, né? É um mestre do Hope. E um dia o Ernesto ligou para o Hope e falou assim, Hope, a gente está indo te filmar jogar futebol. Ele falou, mas jogar futebol? Ele falou assim, é o cotidiano que faz parte da arte. É um olhar, é uma forma, por exemplo, aqui agora, que a gente está nesse webinar, batendo papo aqui com vocês, nesse café gostoso que a gente está batendo papo aqui com vocês. O tom da minha voz, o meu olhar, a forma do Jeff, a forma do Pedro Henrique, cada colocação
para o olhar de um artista, isso daí traz muito insight. E para o olhar de um empreendedor, acontece a mesma coisa. Então, eu acredito muito que o olhar do cotidiano, que as pessoas que são colocadas na sua vida, para o bem ou para o mal, elas são seus mestres. Elas vieram por algum motivo. Um outro exemplo de network que no início da carreira da minha mãe, que eu lembro bem, até o network é um exemplo até mais prático e trabalhando com a questão da venda e marketing de relacionamento. Teve uma artista que trabalhava com, até você falou ontem disso, ela trabalhava com filtro de café usado. Filtro de café. Filtro de café usado. Ela entrou na associação da minha mãe, eles fizeram todo o trabalho de curadoria e tal, ela foi para a feira. Chegou lá na feira, um ano, acho que no segundo, acho que foi só um ano. Ela foi um ano e tal, não vendeu nada, frustração e tal. Eles fizeram a consultoria não do produto, mas da obra dela, e chegaram num consenso: muda aqui, tenta fazer e tal, isso, aquilo, muda esse estilo disso, estilo daquilo. Ela topou, tal, mudou, foi para a feira no ano seguinte. Conclusão. No ano seguinte, uma rede de cafeteria da Itália se apaixonou pelo trabalho dela. Ela usava como matéria-prima filtro de café usado, e ela desenhava objetos do café, xícaras, bules, grãos, e eles ficaram apaixonados e tal. Compraram toda a coleção dela, acho que eram 500 peças, alguma coisa assim, não foi? Só que tem um problema, você não compra filtro de café usado. Vai na loja ali, na loja de arte, falou que queria 1 quilo de filtro de café usado. Como é que ela vai fazer? Tá, vendi. Legal, e agora? Vou tomar café, o que eu vou fazer? Ela ficou desesperada. Falou, não dá. Chamou filha, tio, irmão, sobrinha, genro, vamos pra lá, vamos pegar os filtros de café, tem um trabalho de tratamento lá. Vamos fazer o trabalho de tratamento, vamos colocar no chassi, vamos fazer isso e tal. E a família fazendo e não estava dando conta. Acho que ela e o pessoal da família dela se uniu. Eu não sei o que eles fizeram ali. Eu sei que eles foram parar no jornal da cidade. Artista brasileira. Eu não lembro como é que era a nota agora. Mas era algo do tipo assim: a artista brasileira foi para a Itália, teve uma venda tão grande que agora ela precisa da ajuda da cidade aí para doar filtro de café usado. A cidade inteira começou a mandar filtro de café usado para ela. Ou seja, ela fez uma venda substancial na feira por uma rede de cafeteria italiana, já é sensacional. Voltando para a cidade, ela saiu no jornal como a sensação do momento e a cidade toda acabou conhecendo ela. Isso que o Pedro está falando, ele lembrou uma coisa fantástica, porque é o seguinte: tudo que é movimento acontece. As pessoas começaram a enviar de cidades vizinhas filtro de café usado da forma que tinha que ser preservado por Sedex, por correio. Iam na casa dela, batiam e deixavam os filtros de café. Então você vê que quando uma coisa é feita, identidade, quando um trabalho é feito com verdade, ele movimenta e faz acontecer. Por isso que é muito importante. Por isso que, eu não diria muito importante, eu diria assim, é essencial que você conheça a história de quem galgou, que você conheça a história de como se fez, para não imaginar que, mas para ele é fácil. O que acontece? Quando você conhece a história de pessoas, tá, que galgaram essa trajetória de sucesso, você vai ver e, de repente, dá um insight, sabe? Nossa, o fulano de tal fez isso, então, por isso que ele conseguiu chegar aqui. O que vai acontecer? Você vai ganhar tempo, você vai aplanar o teu caminho. O próprio Tácito fala, o Tácito, ele é um dos entrevistados nossos dentro do Congresso da Arte Design Brasileira. Quem está aqui já ouviu falar sobre o Congresso da Arte Design Brasileira? Escreve sim ou não para nós, por favor. Ou se faz o Tácito parte, fala.
alguém já faz parte. Ou se já faz parte do CADB, né? O Tácito mesmo fala que houve um momento em que ele mesmo diz que ele está hoje porque muitos amigos o ajudou a chegar aqui na parte técnica. E umas meninas estavam fazendo umas mandalas e deu um problema no forno delas. Aí o que acontece? Elas perderam a queima toda. Aí elas mandaram um e-mail para o Tácito, uma mensagem para o Tácito. Tácito, por favor, me ajuda, porque nós perdemos a nossa queima toda em uma encomenda enorme. Imagina o prejuízo. Ele, na hora, lembrou de um amigo dele que só faz isso, que fazia essa tal dessa queima. Esse amigo ajudou. Cria-se o network. Porque muitas vezes uma coisa que para você é muito difícil, como a Suelen está falando aqui, infelizmente a arte no Brasil não é tão valorizada quanto lá fora. Poucas pessoas têm oportunidade de ir para a galeria e museus. Mas, Suelen, pegando esse seu gancho que você está dizendo aqui, se você souber como fazer, como esses 25 que nós entrevistamos dentro do Congresso fizeram para transformar essa dificuldade em oportunidade, você vai ver que é possível também acontecer com você. Na verdade, o sucesso está disponível para todas as pessoas. Só que a gente precisa entender que existem caminhos para chegar lá. E aí, quando a gente fala que no Brasil a arte é menos valorizada que em outros lugares, ainda nos outros lugares tem muitas pessoas que não conseguem mostrar a sua arte. O que a gente precisa entender é como esse caminho de sucesso na arte funciona para cada lugar, para chegar nesse lugar que a gente espera. E aí, nisso, eu acho que o Congresso da Arte Design Brasileira é incrível, porque reúne 25 grandes nomes das artes, reúne colecionadores, artistas, pessoas que relacionam outra profissão com o trabalho de artista ou que vivem integralmente da arte, integra essa trajetória de todos eles e entrega para o público aquilo que há de melhor, encurtando o caminho. Primeiro, é um networking poderoso, porque você está direto com 25 grandes nomes ali, assistindo a história deles, e tem o grupo do Facebook, que eu faço parte também lá, a comunidade VIP de artistas do CADB, que pessoas trocam experiências, podem falar de sua arte, podem compartilhar aquilo que fazem e conhecer outros artistas. Então é um caminho poderoso para fazer networking. O networking com essa comunidade enriquecida é que leva você a um novo patamar. Tem uma história que eu gosto bastante, Denise, que é aquela que você já contou. Vi também, já li a história dele, daquele rapaz, não lembro o nome dele agora, que saiu adicionando. Ele foi lá para o CADB, viu as pessoas que estavam, adicionou as pessoas e acabou conseguindo uma exposição. Quem é a pessoa e como é um pouquinho da história dele? Tu sabes contar melhor do que eu, Denise. Fala aí pra gente, porque acho que essa é uma boa história para poder contextualizar como é tudo uma questão de conseguir estar nesse lugar de relacionamento. Antes de eu contar a história do Ricardo, a Sabrina, ela faz parte do CADB. Fala, Sabrina, um pouquinho sobre o que você acha, qual é o seu parecer sobre o CADB para quem não conhece. O Ricardo, ele adquiriu o CADB, começou a fazer parte do CADB. E aí ele começou a ver as histórias, ele até fala que o CADB agora virou uma bíblia para ele, né? Começou a fazer as histórias. E aí ele falou assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no perfil da Denise, ele dá até uma risadinha. Eu vou entrar no perfil da Denise e vou começar a convidar os amigos dela para serem meus amigos. E aí, alguns deles aceitaram a amizade dele. Com isso, ele acabou fazendo uma exposição, 2 exposições, 3 exposições, isso aí em questão de meses, tá, gente? Ele hoje deixou totalmente a função que ele era e hoje ele vive exclusivamente da arte, não tem um ano isso não tem um ano. E toda hora o Ricardo está postando, ele está ganhando prêmios, ele está ganhando medalhas, ele está fazendo parte de um grupo enorme. É essa história, né, gente? Ele ganhou essa semana, né? Oi? Isso. Ele ganhou uma medalha essa semana de novo. Vou colocar ele falando aqui, ó. Sabrina, enquanto o Pedro não coloca, está falando assim, podemos mudar esse paradigma, com certeza, Sabrina. E isso só depende de você. Mudar esse paradigma só depende de você, de que dentro do Brasil você não pode, você não consegue viver da sua arte. Olá, pessoal. Aqui é Ricardo Costa, sou escultor. Estou aqui para falar do CADB. Eu adquiri as palestras com os 25 artistas e isso
de certa forma, abriu bastante assim minha maneira de pensar, as minhas ideias. E já comecei querendo ampliar os meus amigos. Entrei no Facebook da Denise Mucci, convidei os amigos dela para que fossem os meus também. E minha surpresa foi que um certo dia o Roku Brasil entrou, viu o meu trabalho e me fez um convite, né, para expor na Assembleia dia 31 de outubro. Vou receber também o título de doutor honoris causa e fiquei muito feliz. Por coincidência, a revista Luxus Magazine também me fez um convite para expor na Casa da Fazenda e participar do Anuário de Artes. Coincidência, na verdade, não acredito. Eu acredito na determinação, na coragem de ir lá, de fazer um investimento no CADB, que hoje eu tenho um retorno formidável. CADB, para mim, hoje é como se fosse um livro sagrado, um vídeo. Todo dia eu estou vendo, estou acompanhando, estou atualizando. E é isso. CADB, agradeço a Denise Mucci e um abraço a todos. Obrigado. Esse aqui é o Ricardo Costa. O CADB é uma ferramenta poderosa, a Sabrina disse. E é isso mesmo. Tem até a Ana Paula de Oliveira, que tinha colocado aqui sobre a arte, que ela chegou a fazer, tinha o desejo de fazer uma exposição na escola pública, sem fins lucrativos essa exposição, então ela juntou tudo, arcou com os custos, foi lá, e quando ela chegou, ela acabou atraindo tanto a atenção das pessoas que alguns galeristas fizeram convites para ela expor, e ela acabou ganhando uma sala inteira de exposição para ela. É exatamente isso, é a lógica do mostre seu trabalho e busque pessoas com quem se relacionar que possam te levar para um outro nível. O CADB é uma forma poderosa de fazer isso. É claro que existem inúmeras maneiras de você se relacionar, inúmeros lugares em que você pode estar, mas a grande vantagem do CADB é que, como a história de 25 grandes artistas, colecionadores, 25 grandes nomes do mercado das artes foram compiladas, você tem acesso aos bastidores do que eles fizeram e conseguiram fazer para chegar onde estão, e além disso, ainda pode, essa ideia de adicionar os amigos no Facebook, imagina quando você estiver dentro da comunidade VIP do CADB, e quando você tiver acesso a esses 25 grandes nomes, o que você não pode fazer adicionando esses contatos e mostrando o seu trabalho lá dentro desse espaço. É isso. O CADB é uma maneira rápida e poderosa de acelerar resultados e de gerar transformação na vida de quem efetivamente quer levar a sua arte para um próximo nível ou até mesmo viver profissionalmente da arte. Nós deixamos aqui embaixo um link, né, para que as pessoas saibam como fazer, como ter acesso ao CADB. E eu vou deixar um pouquinho mais do Jeff e do Pedro para falarem sobre como adquirir o CADB. Eu acho que até vou deixar o Jeff falar um pouquinho sobre isso, que é o nosso convidado, porque o Jeff já viu o CADB e aí ele pode dar até o seu próprio depoimento sobre ele. Isso, eu assisti as palestras do CADB e uma coisa que é muito interessante é a forma como ele está organizado. Ele tem conteúdos para as pessoas que querem conciliar uma outra carreira com a vida de artista, tem conteúdos para quem quer saber como viver integralmente da arte e tem conteúdos para as pessoas que querem saber como promover o seu trabalho para ganhar reconhecimento, mas sem necessariamente trabalhar profissionalmente com isso, mas ter uma forma de se expressar e ganhar espaços de exposição para aquilo que desenvolve. Então eu acho isso incrível, essa diversidade e os nomes. Tem grandes nomes ali que eu sei que é bem difícil contatá-los e mais difícil ainda conseguir uma entrevista com eles para esse tipo de conteúdo. Então isso se deve ao networking e à credibilidade que você, Denise, que o Pedro, que a tua equipe tem com essas pessoas. Porque ninguém oferece uma entrevista para um congresso como esse para qualquer pessoa, principalmente alguns dos nomes que estão ali, pessoas que estiveram com grandes artistas, que são grandes colecionadores e que estão num nível de atividade profissional muito alto. Então, fazer com que essas pessoas dediquem tempo, atender e oferecer esse conteúdo dentro de um congresso online é realmente fruto de um esforço de network que vocês fizeram por conta da credibilidade que vocês já têm nesse mercado. E isso é muito poderoso. Denise, é bom a gente lembrar que tem um presentinho que está sendo subido para ser disponibilizado para quem está lá e que esse presente vai estar sendo disponibilizado para as outras pessoas também. Eu sei que muitas pessoas, quando estão desenvolvendo seu trabalho como artista, querem saber como é que elas podem levar adiante o seu trabalho, como é que elas podem ter reconhecimento do seu trabalho. Algumas dicas básicas de marketing para artistas. E aí tem um conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês,
A gente já fez uma primeira versão, mas eu estou regravando para que fique ainda melhor, para que vocês tenham acesso e para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre dicas de marketing mesmo para artistas e para quem quer levar o seu trabalho a um próximo nível. Mas aí, Denise, eu queria combinar contigo que só quem se inscrevesse ainda hoje, ou quem se inscrever a partir dessa transmissão aqui, tenha acesso a esse conteúdo. Principalmente porque o CADB, ele é um congresso poderoso, são 25 histórias de nomes da arte do Brasil, que são referências mundiais naquilo que fazem. Tem alguns conteúdos de bônus, e-books, o áudio das palestras para quem quer ouvir, e as pessoas podem ver, ouvir e acessar tudo quantas vezes quiserem, como quiserem e quando quiserem. E ainda vão contar com esse vídeo de bônus, uma aula especial que eu estou preparando para te ensinar a se posicionar como artista e ser reconhecido como referência através de estratégias simples do marketing digital. Então, eu queria combinar de dar esse presente só para quem adquirir agora. Eu sei que o link está por aqui, vocês podem falar melhor onde é que está para quem está assistindo, mas o link está aqui e é só clicar para poder adquirir. E hoje, excepcionalmente, o CADB está por R$ 297, então é um preço muito abaixo do R$ 497, que é porque ele é vendido, e que a gente está oferecendo para as pessoas que estão nessa live hoje, porque a gente entende que quem dedicou seu tempo para estar aqui merece ser recompensado também por ter dedicado tempo e pode ter uma maneira de estar dentro dessa comunidade exclusiva, como a própria Sabrina falou ali, o quanto ela tem vivenciado experiências boas, você também pode ser parte disso, é só clicar no link e adquirir a inscrição no Congresso da Arte e Design Brasileira. Eu vou entrar aqui no Congresso e vou mostrar para vocês assim, o que é um Congresso online, tá? Que é diferente um pouquinho do que a gente está habituado, né? Então, deixa eu só achar aqui, peraí, deixa eu compartilhar a tela. Enquanto isso, o Gilmar está pedindo para mandar o link. Gilmar, se você for aqui bem debaixo da tela, você vai ver o link está ali, tá? Está escrito promo. Deixa eu mostrar aqui, eu faço todos. Isso, tá bom. Já passo todos os passos. A partir do momento que você está dentro do CADB, vamos ali então, primeiro passo. Vamos dizer, tá, me interessei, quero saber, o que eu faço? Aqui está o vídeo, né? Aqui vocês estão assistindo a entrevista, né? Abaixo, aqui ó, logo da TV Art Design, abaixo do vídeo, vocês têm aqui ó, 25 dos melhores da arte brasileira falam como ter sucesso na carreira. Link promo.tvartdesign.com.br, tá? Então, aqui, na hora que começar, tem um vídeo que explica exatamente o que é o congresso. Esse é o site do Promo, né? Você clica naquele link que eu mostrei. Aqui tem os 3 depoimentos. Aquele depoimento do Ricardo Costa, vocês viram. O Felipe Návega, ele é designer. Esse é o Denis Carvalho, que ele é um artista que acompanha a gente desde que a gente está engatinhando aí. Ele segue bastante a risca, que a gente fala, e seguiu o CADB também. Ele é um artista que ele desenha com caneta Bic. Todas as artes dele são só com caneta Bic. Aqui algum tira dúvida, né? Funciona para o meu caso. Você tem algumas situações assim que a gente, através de alguns estudos, a gente viu que era meio comum. Então, que você pode tirar alguma dúvida antes de realmente efetivar ali a compra. Por que devo fazer parte? Aqui a gente explica mais um pouquinho sobre o que é o Congresso, como ele foi criado. Aquilo que eu acabei de falar, olha, é fruto de um largo processo de pesquisa no mapeamento da arte brasileira, digital 25 trajetórias de sucesso. Não vou entrar muito a fundo aqui, porque depois com o tempo, quem quiser, entra aqui no link e dá uma olhadinha com bastante cautela. O que você vai receber? Tá, fiz parte do CADB, acessei o CADB, então olha, o que eu recebo? Eu recebo logo de cara os bônus, que são o quê? Acesso à comunidade fechada de artistas, aquela comunidade que o Jeff estava falando com bastante entusiasmo. Uma roda de diálogo, que fora essas 25 entrevistas, tem logo no início a gente fez um café arte design, onde a gente chamou um dos maiores curadores da arte brasileira, Enoque Sacramento, Antônio Palmieri, trabalha com marketing, artista também, bem conhecido, Walter Miranda e João com Brasil. E aqui eles desvendam o mercado da arte nua e cruamente. Então, além de todas aquelas trajetórias, você tem ali uma roda viva, 50 pessoas online ali naquele momento. Então, é um tira-dúvidas ali, ó, fechou o cursinho, vamos no tira-dúvida para tentar fazer a prova. Esse é o roda de diálogo.
Os podcasts das palestras. O que é o podcast das palestras? Todas as palestras, todas as entrevistas que você tem dentro do Congresso, elas também estão em MP3. Então você pode baixar essas entrevistas para poder escutar no carro, digamos assim. Tá? O pessoal que vive em cidade, que tem bastante trânsito, aí geralmente gosta. Eles dão um feedback bastante positivo para esse bônus aqui. Mapa Mental do Congresso. O Mapa Mental é um e-book que minha mãe criou para que te ajude a absorver o máximo possível ali dentro desse mar de conhecimento que você vai estar recebendo na sua mão. Conheça os palestrantes, mestres do mercado da arte design, da arte brasileira, renomados internacionalmente. Enoque Sacramento, crítico de arte, membro da Associação Internacional de Critiques, não sei falar francês, Critiques d'Art. ONG reconhecido pela Unesco com sede em Paris. Além de ele ser membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, lá de Paris, ele é membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, da Associação Paulista, e ele é um nome muito, muito pesado em relação a críticos de arte aqui dentro do Brasil. Cassiporé Torres, escultor, desenhista e professor, foi incentivado por Cândido Portinari a participar da primeira Bienal Internacional de São Paulo, em 1951. Cassiporé Torres, e além dele ter ganho a primeira, ele participou de mais de 8 bienais. Raimundo Rodrigues, artista plástico, é um dos fundadores do Imaginário Periférico, grupo que atua na pesquisa artística do contexto sociocultural contemporâneo. Ana Duran. Tá? O Ghost Painter, para quem não conhece, eu não conhecia, é uma pessoa que pinta em nome de outro, digamos assim. Tem uma novela na Globo, um artista é um pintor, tem que ter um quadro, tem que fazer aquela cena que ele está pintando. Aquele quadro tem que ter uma identidade do personagem. Então, a Ana Durante, quando ela vai entrar no processo criativo dela, na palestra que ela dá, na aula que ela dá, ela fala sobre disciplina. Ela fala que sem disciplina, o trabalho dela é impossível, porque ela tem que, falando nu e cruamente, ela tem que encarnar ali o personagem para conseguir, porque ela não pode sair pintando Ana Durante para toda a novela. Então, cada personagem tem uma identidade. Então, ela tem que entrar naquele personagem, ela tem que criar todo o estilo de pintura para aquele cara, uma técnica diferente do outro. E então, ela fala sobre disciplina. Beto Pereira, artista plástico, ele é músico e artista plástico. Ele explica como uma coisa puxa a outra, como ele juntou a música e a arte. Black Linhares abandonou a carreira dele. Carlos Araújo, ele foi o único artista do mundo a abrir o Panteão. Ele foi chamado para fazer uma exposição no Panteão. O Panteão, depois de 300 anos, abriu as portas, ele fez a exposição, o Panteão fechou e nunca mais abriu. E ele está ali falando para vocês ali qual que foi a trajetória dele de processo criativo. Tem 1.200 obras expostas no Vaticano, que é essa coleção sacra que ele trabalha. Carlos Muniz, artista plástico. Como conciliar duas profissões e mesmo assim se manter artista. Everson Fonseca, artista plástico. Ele tem N técnicas, ele passa várias dicas de processo criativo, disciplina, como se manter no mercado. O Jorge Calfo ele é míope, ele explica como ele trabalhou a miopia para a arte dele, o que para uma pessoa é uma deficiência, para ele é um trunfo, que na real é a característica maior da arte dele. Luiz Cavalli, artista plástico. Luiz Cavalli, ele trabalha muito, muito rede social, isso desde do comecinho. Então ele fala muito qual é o poder do network, né? O Fernando Ekman, ele trabalha mais uma parte, ele abrange bastante assunto, mas a maior parte do assunto que ele vai abranger ali é o processo criativo, que no caso dele é a memória afetiva. Fred Svensson, artista plástico, ele é da Paraíba, e ele fala que não é preciso sair da onde você está para ser reconhecido. Não é porque no Eixo Rio-São Paulo, entre aspas, é mais fácil, que é só ali que você vai tirar os teus louros, os teus frutos. Ele fala, eu nunca saí daqui, e ele tem valor de mercado tanto quanto os artistas que trabalham no Eixo Rio São Paulo, ele é super procurado. O Alexandre Murucci, curador crítico de arte. O Alexandre Murucci, ele vai falar sobre o ser pensador da arte. Adalto Machado, artista plástico, ele veio do design, da publicidade. Ele começou a trabalhar com CorelDRAW quando o computador apareceu dentro da publicidade, ele pegou os primeiros CorelDRAW, e ele ganhou um prêmio lá no Canadá da Corel como o melhor desenho do mundo. E ele ganhou uma vez só, não, ele ganhou duas.
E então ele ainda tem essa parte do design, né? Ele fala dessa trajetória, ele fala da trajetória dele, do publicitário, artista, de como ele vinculou aquilo que ele aprendeu com os vendedores publicitários na arte dele. Antônio Petkov é um artista que trabalha matemática dentro da sua arte. Marcos Amaro, artista plástico, fundador do Instituto Marcos Amaro. Marilda Passos, artista plástica, ela trabalha processo criativo. Nelson Muniz, publicitário, artista plástico, trabalha processo criativo. Paulo Ravagnani trabalha processo criativo também. Ele é um dos precursores ali do pontilhismo aqui no Brasil, no setor da arte dele. Paulo Sayeg, desenhista, ilustrador, pesquisador de arte. Ele conta a sua história, sua trajetória. Ronaldo Lourenço era uma pessoa que tem um talento incrível e ele era podado pela família, pela escola, ninguém botava, todo mundo falava para não, tá louco, não vai ser artista, não vai ser artista, não vai ser artista. Ele não foi artista, ele passou a vida dele trabalhando como engenheiro. No momento da vida dele, ele falou, não, eu sou artista, vou tentar. Depois dá uma olhadinha no vídeo dele. Sérgio L., artista plástico, um dos precursores das infogravuras. Isso. Infogravuras. Tasso Fernandes, ceramista, que é aquela história que a gente contou no início. Ele está aqui falando sobre a união entre os artistas, como a união entre os artistas fez com que ele chegasse onde ele chegou. Zélio Alves Pinto, irmão do Ziraldo, ele conta sobre o seu processo criativo também. Então aqui são esses os 25 palestrantes. O congresso ele é vendido, tá? Ele é vendido a R$497, mas como o Jeff que falou, para quem está na entrevista ao vivo aqui agora, nesse webinário, vai estar recebendo esse desconto de 40%, são 10 vezes de R$34 ou R$297 à vista. Tem acesso limitado por 2 anos, comunidade exclusiva do Facebook, mais 3 bônus, aqueles bônus que eu falei para vocês, e os 25 nomes em conteúdos inéditos, tá? Então tá, beleza, eu gostei, quero fazer parte. Vamos ali em cima vamos no comecinho, tá? A gente volta tudo aqui. Aqui tem um vídeo que vai explicar tudo isso que eu falei. Tá? Eu já falei para manter vocês ali, para ser bem explicativo, já que a gente já tá falando, vou até o final. Gostei, eu quero. Ele vai carregar aqui um pouquinho o formulário de compra. Você vai deixar aqui o seu e-mail, seu nome, Pedro, meu e-mail, o CPF ou CNPJ, normalmente o pessoal faz por CPF. Vou pagar no cartão de crédito, no boleto, PayPal, aceito os 3. Cartão de crédito, eu não estou com 297 num cartão só, eu posso dividir em 2 cartões, tá? Se eu quiser, posso pagar meio a meio num cartão no outro. Coloquei os dados do cartão, validade, código de segurança, e aqui eu vou escolher, eu quero pagar à vista, R$297, ou 10 vezes de R$33,92. Coloquei ali comprar agora. A partir desse momento você já vai fazer parte do Congresso da TV Art Design, da Arte Design Brasileira. Fazendo parte desse, se você comprar no cartão de crédito, tá? Se você comprar no boleto, ele precisa daqueles 3 dias úteis, ele até avisa aqui, ó. Levam 3 dias úteis para serem compensados. Então, em 3 dias úteis você recebe o acesso neste e-mail que você colocou aqui, tá? Então, lembra de colocar direitinho esse e-mail, porque é aqui que você vai receber o acesso, beleza? Se você colocar errado aqui, a gente já teve alguns casos de pessoas que na hora de escrever colocaram na pressa, colocaram errado. Não que foi um problema, mas a gente resolveu, mas a pessoa achou que não estava recebendo por algum motivo, mas era porque o e-mail dela estava errado. Então o e-mail que você colocar aqui é o e-mail que você vai ter acesso ao congresso. Estando tudo certo, você vai ali no seu e-mail, vai receber dados de acesso, vai entrar pela primeira vez nesse site aqui, cadb.tvartdesign.com.br. Lá no seu e-mail vai estar esse link já, não precisa digitar nada, só você clicar, ele já vai te mandar para cá. Tá? Aqui, a primeira tela vai pedir para você criar uma senha. Você vai criar a sua senha, e aí a partir daí você vai estar tendo acesso com aquele e-mail e a senha que você criou. Tá? Então aqui, vamos entrar. Eu sou aluno, chegou aqui, show de bola. Aqui, esse é o Congresso da Arte Design Brasileiro. Tá? Módulo 1, bônus. Entrevista com o Nox Sacramento, Ronco Brasil, é aquela entrevista que a gente falou para vocês, que é
o tira dúvida do cursinho, a final. Essa aqui é uma entrevista bem rica. O e-book do mapa mental. Aqui tem um e-book do mapa mental. Você pode utilizar ele assim, pode aumentar a tela, pode baixar esse e-book, vai de você. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver que aqui, ó, ao lado de tudo que eu abro, módulo 2. Como criar e aproveitar a união dos artistas para alavancar a sua carreira. Tasto Fernandes, União. Aquela história que a gente estava contando para vocês, a gente contou bem por cima. Pode ver que aqui tem um botão, né? Concluído. Vou marcar como concluído. Aqui no início, ó, ele me dá a porcentagem de vídeos que eu assisti, tá? Terminei de assistir, fiz as minhas menções, estudei, tá? Fechou aquele vídeo, concluído. Quando eu chegar em 100%, porque aqui é uma tela de teste, não vai acontecer para mim. Chegou em 100%, vai pular aqui. Parabéns, você atingiu 100% do Congresso de Arte Design e retire aqui o seu certificado. O Congresso de Arte Design brasileiro, ele tem um certificado de 9 horas e 30 minutos. Então você consegue utilizar o certificado aí na tua universidade, se você estiver fazendo algum curso relacionado que te peça horas, você pode usar o certificado aí do Caribe que está valendo. Isso. Módulo 3. Como transformar a carreira para viver na arte. Desafios e oportunidades. Black Linhares, Luiz Carvalho, Beto Pereira. Tá? E esses vídeos aqui você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Esses vídeos aqui, eles são exclusivos, entrevistas exclusivas que a gente fez. Tá? Beto Pereira, Música e Arte. E aqui você pode avaliar. Aqui tem uma descrição da todos os vídeos, né? Tem uma descrição. Aqui o áudio, tá? Quero ouvir só, quero pegar só áudio. Quero baixar ele, você vai por aqui que você vai fazer. Quero deixar uma pergunta, quero deixar um comentário, sem problema nenhum. Tô aqui no vídeo, né? Tô assistindo o vídeo. Vamos lá, vou dar uma palhinha para vocês aqui, ó. Tô assistindo o vídeo. Ele falou um negócio bacana aqui, ó. Eu vim aqui, ó, adicionar nota pessoal. Não esquecer a referência que o Beto passou. Anotar. Tá, aqui você vai criar uma nota para você dentro do vídeo, tá? A partir do momento que você for assistir de novo, pessoal, a partir do momento que você estiver assistindo lá de novo o vídeo, a hora que chegar no momento que você deixou a nota pronta ali, ele vai pular. Então isso aqui é uma ferramenta de estudo. Você pode estar tanto vendo o vídeo como fazendo suas anotações pessoais. Dentro do vídeo, sua anotação só vai aparecer para você. Esse perguntas e comentários é dentro de uma comunidade, tá? Então as pessoas vão interagir com isso. Aqui para mim não aparece nada porque é a conta teste, tá? Módulo 4. Como equilibrar carreira artística com outra profissão. Sérgio L. fala disso, Carlos Muniz, Hélio Alves Pinto, Nelson Muniz. Então, todos eles estão aqui. Módulo 5. Como funciona o processo criativo e construção de identidade. Paulo Ramayani. Ele vai falar sobre o pontilismo. Ele vai... a obra dele. Isso aqui são pontinhos minúsculos que ele cria, essas obras dele. Emerson Fonseca, Paulo Sayeg, Fernando Ekman, Minha Memória Afetiva, Mário da Passos, Um Olhar Através do Cotidiano. Módulo 6. Proporção, harmonia e equilíbrio nas artes. Raimundo Rodrigues e o Antônio Petkov. Esses dois são os dois artistas que falam sobre isso. Módulo 7. Inovação. Novas formas de ver e empreender a arte. Jorge Kauf. A miopia revelada. Alexandre Morucci. Conceito dimensional. É o conceito de pensador da arte. Só no final, Ronaldo Lourenço. Aquela história. Quero ser artista, não fui artista. Mas lá no final, não aguentei, virei artista. Gaspar Torres. Trajetória. Ana Durães. Anas de muitas Anas. Módulo 10. Como empreender no mundo de artes, das artes e vender as suas obras. O Adalto Machado vai te dar essas dicas. Esse vídeo aqui é bom demais. Até eu uso na minha empresa aqui. Fred Svensson, a arte brasileira. Aqui ele vai te falar que você não precisa sair de casa para conseguir. Marcos Amaro, arte e empreendedorismo. Carlos Araújo é o artista que a gente falou que abriu o Panteão depois de 300 anos. Ele aqui é onde ele vai dar aqui são as artes sacras dele. Deixa eu mostrar aqui. Não vou rodar o vídeo para não tomar muito tempo.
É que ele vai te explicar direitinho como foi esse processo dele. Módulo 11, o mais quente, assim, que ó, chega a começar. Esse é o primeiro tira dúvidas. E é o Enoque Sacramento que vai falar sobre o mercado da arte. Como que o mercado da arte funciona, o que ele procura, o que ele vai, como que ele vai trabalhar contigo ali dentro, como que você vai trabalhar com ele. Então esse aqui é o creme de la creme, depois de N outros vídeos que a gente tem ali dentro. Então esse aqui é o Congresso de Arte Design Brasileiro. Tá? Isso aqui que você vai estar fazendo parte e tendo como referências e anotações, estudos. E é daqui que vários... A gente ali no site tem 3 depoimentos, mas tem N depoimentos, tem muitos outros depoimentos que tanto dos artistas que fizeram parte, quanto de quem adquiriu. Então, primeiro passo, vai ali no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Vai aqui no vídeo, aqui embaixo, na descrição, clica no link e quiser assistir, quiser ver tudo isso que eu passei para vocês agora, fica à vontade. Gostou? Vem aqui em cima, botão eu quero. Adquirindo hoje, além de adquirir por um super desconto, 40%, como o Pedro falou, tem um bônus com algumas dicas práticas para você aplicar e começar a ter resultados e gerar mais autoridade com o marketing digital através de estratégias simples, 30 minutos de conteúdo e algumas recomendações de leituras para aprofundamento desses saberes. Então, vale muito a pena. Eu, particularmente, sou fã do Cádio, sou fã do que ele tem feito pelas pessoas e quantas pessoas ele tem transformado. Eu recomendo que você clique mesmo agora aqui para adquirir, porque é uma experiência e tanto estar lá na comunidade de artistas. Eu acredito que é isso.